por 5 anos. E no outro quarto, mesmo apartamento, foram 2 de paulistano, de São Paulo mesmo. E foi o único apartamento que conseguiu ficar do primeiro ao último dia dos 5 anos, né? 5 anos junto. Aí eu, só mostrando uma foto aqui, dezembro de 1984, foi a nossa formatura. E esse jantar aqui foi 2 semanas atrás, na casa do Jair. Depois do jantar. Essa é boa. Então, só para vocês saberem, aí tem quase 40 anos de história. Não, obrigado aí. Então, agora sim, o Jair é também, eu acho que talvez a única pessoa que manteve o único emprego desde o dia de formado até hoje. Acho que é o único da nossa turma. Então, o Jair trabalhou nessa Accenture, que é uma empresa mundial que trabalha em consultoria. Vai explicar um pouquinho, né? Empresa, 600 mil funcionários, é isso? Tem mais de 600 mil. É uma empresa, é uma empresa. Ali tem respeito por trás. E o Jair é diretor de tecnologia, ou seja, o Jair... Obrigado. Não, que manjo, não. Vou passar a palavra direto para ele e não fica mais enrolando, não. Jair, muito bem-vindo, satisfação ter você aqui. Não, a satisfação é minha. Obrigado aí, Fritz. Né? O que ele não conhece, antes de falar aí da apresentação, você pode colocar em modo presentation aqui, full, né? É que havia 2 características, né? Em 1980, quando chegamos. Era a primeira vez que eu saía de Salvador e era a primeira vez de Caxias do Sul. Boa! Né? Então, nós fomos a primeira vez também a um supermercado na cidade e foi muito interessante quando eu fui pegar caju, caju. E eu falei, pô, que é isso, Gaúcho? Você nunca tomou suco de caju? Peraí, levei lá, comprei lá o suco de caju, fazer suco de caju. Mas aí, no quarto ao lado, né, o diabo morava, que eram os 2 paulistanos, né? Então eu falei lá, Jair, o que você está fazendo aí? Pô, tô preparando para um suco de caju. Você acredita que o gaúcho não sabe o que é suco de caju? Pô, aí alguém tem aquela, né? Espere aí, né? Foi lá no guarda-roupa dele, pegou uma garrafa de velho barreiro. Aí falou, o que você vai fazer, rapaz? Oxente, né? Oxente, não, deixa aí, já que o gaúcho não sabe, né? E pusemos aí um pouco, né? Com açúcar e aquele negócio, tá? Bom, eu sei que, pô, gaúcho, tá aqui, ó. Aí ele tomou aquilo. Bah, como é forte! Pois é, suco de caju, tem muita vitamina C, sabia? Bah, vitamina C, né? E isso ele ali, nunca me esqueço dessa cena, né? Nós tínhamos uma escrivaninha, cada um ficava do lado, estudando prova de física no dia seguinte, e daqui a pouco o gaúcho, bah, eu não tô bem, eu vou, aí deita lá na cama, né? E eu aqui, daqui a pouco ele começa a dar risada, assim, não dá nada, né? Esse suco de caju, o que vocês fizeram? Nada, o suco é forte, né? Então, depois que ele ficou sabendo aí da história, né? Ok, pessoal. Tem outras histórias aí, a gente vai contando, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a visão aqui da Accenture de tecnologia, né? Primeiro eu vou contar um pouquinho o que é a Accenture, tá? Falar um pouco o que a gente faz, etc., até vocês entenderem. Não sei se vocês... alguém aqui já ouviu falar no nome Accenture? Né? 2 pessoas, até para ter 600... Aqui no Brasil nós temos 23 mil pessoas, tá? Distribuídas em São Paulo, temos Belo Horizonte, Recife, temos por volta de umas 4 mil pessoas em Recife, né? Bem grande. Então, o que a gente faz? Serviço de consultoria, mas é tecnologia da informação, né? A gente vai falar desse tema aí hoje, né? De uma forma, no mundo são 624 mil, e nós estamos organizados em 4 grandes linhas de ação, né? O que a gente chama de estratégia e consultoria, que é fazer estudos, análises, né?
Então, uma área que, inclusive, eu trabalhei muito ao longo de todo esse tempo. Eu quero mudar um computador, qual o modelo que eu mudo, né? Isso naquele tempo dos mainframes, aqueles computadores grandes, né? Eu comecei a trabalhar fazendo isso, chamava-se planejamento de capacidade de mainframe. Mas, hoje em dia, os grandes estratégias são o seguinte: olha, eu devo não migrar para a cloud, né? Para a nuvem, devo ir para a nuvem. Principalmente as grandes empresas, corporações, enfim, têm essa dúvida, questões de segurança, questão de trocar os sistemas. Eu devo trocar, o que a gente chama em inglês make or buy, né? Eu deveria comprar ou deveria fazer, né? Quais são as vantagens? Então, tem uma série de estudos. A Interactive é uma área muito interessante. A gente trabalha, essa área Interactive é o que a gente chama de desenhar a experiência do usuário. Vocês vão ver, aqui eu vou usar um monte de jargões, vários deles vocês já devem ter escutado, né? Um deles é UX, User Experience, né? Então, UX. Então, eu quero montar um aplicativo. Como é que eu faço para esse aplicativo ser um aplicativo que vai engajar as pessoas vão gostar dele, etc. Então, nessa área aqui tem pessoal especializado. Vai desde a fazer o que a gente chama web design, né, tá certo? Um app design, até mesmo nós temos psicólogos aqui, né, antropólogos, para entender diferenças culturais, etc., e como abordar, né, depende da faixa etária, né, tudo mais. A gente faz muito trabalho aqui, tá, nessa frente. A parte de tecnologia, que é desenvolver sistemas, instalar pacotes, né? Pacotes RP, como a gente chama, né? O SAP, por exemplo, enfim. E a parte de operações. Essa é uma parte que cresceu muito. A gente faz operações. Então, vou explicar alguns casos que a gente faz o sistema e opera até o back-office, né? De empresas, tá? Além dessa tecnologia, a gente está dividido por... Vou ficar melhor para vocês eu aqui, né? Vocês vão vendo aqui. Por especialização de indústria. Eu, por exemplo, minha especialização é em Financial Service, né? Nós temos também a parte de Communications e Technology, né? Na verdade, foi uma questão histórica. Quando nós graduamos, o Brasil está numa situação muito, muito ruim. Na verdade, banco, né? Era o grande, né? O chamado overmarket, né? Aplicar no over, quem se lembra disso, tá? E os bancos estavam crescendo. Era na época ali, nos anos 80, eles tinham verdadeiras empresas. O Itaú tinha a Itautec, lembra da Itautec, né? Gigantesca, né? Enfim, mas temos aqui, ainda hoje eu continuo trabalhando bastante nessa área aqui. Sou hoje o responsável por bancos médios e pequenos na Accenture, tá? Bom, a parte de serviço público também, saúde, produtos, que é a parte de indústria, né? E a parte de recursos naturais, né? Como Petrobras está aqui, enfim, energia, Vale, etc. Tá? Então, a gente se organiza nessas indústrias, e a ideia é que as pessoas se especializem em uma delas. Tá? Essa visão de especialização em tecnologia, com essa interseção com indústria, ela realmente é uma grande necessidade. A gente tem aí, hoje, uma empresa grande, eu me lembro, em 1995 que nós fizemos o nosso primeiro $1 bilhão, isso aqui em dólar, global, né? Hoje está em 50 bilhões. A valorização das ações também, né? Foi muito interessante. Então, assim, eu diria, esse número aqui me assusta. Daqui a pouco vamos estar com 1 milhão de pessoas, né? São 1 milhão de empregados, pessoas que recebem salário todo mês. É uma das maiores. Na Argentina, esses dias descobrimos que somos uma das 10 maiores empregadoras da Argentina, né? Então, quer dizer, a Accenture tem uma... E a nossa sede, que começamos em Chicago, nos Estados Unidos, hoje está baseada na Irlanda. Motivos fiscais. Tá? Bom, hoje, aqui o mais importante, a América do Norte, ou seja, Estados Unidos e Canadá, que foi o berço da empresa, né? Mas hoje, em termos de faturamento, isso aqui em dólar, né? Tá? Ainda tem um peso significativo, mas na moeda local, né, a gente já vê que esse 11% aqui é a parte da Ásia e América Latina, já são significantes, né? Então, esse é um quadro geral. Aqui eu queria mostrar para vocês o que a gente faz, né, nessa visão. Isso aqui é um caso, quem já comprou financiado carro, né?
não vou entrar aqui no mérito, nós temos um certo banco vermelho, tá? Que nós fizemos isso. Esse é um exemplo típico. Começamos há um tempo atrás, eles queriam saber, poxa, como é que eu alavanco melhor as vendas de automóveis, né? Para quem já foi numa concessionária, você vai lá, o vendedor quer que você compre logo o carro. Se você precisa de um financiamento, ele tem lá um financiamento de 3, 4 bancos na mão, né? E ele vai pegar aquele que seja maior. Então, nós primeiro fizemos uma análise de estratégia, como é que esse banco poderia ultrapassar os outros nesse financiamento, né? E nós começamos a fazer algumas análises, né, que chama-se design thinking, né? Pensar, vocês já participaram dessas sessões, põe post-it aqui, pensa, ideia, tal, até que alguém veio com uma ideia. E se a pessoa for comprar o carro, né, induzido pelo banco, já vai naquela concessionária, eu estou dando esse desconto aqui, tal, e esse é o banco, a foto, etc. Opa, essa é uma forma de você, né? Aí você faz, isso aqui é o quê? Análise estratégica. Chamamos a Interactive, vamos fazer um piloto, tá certo? Disso daí. Funcionou. Agora vamos fazer o sistema, né? E vamos, inclusive, operar. Então, isso aqui é um exemplo, não vou entrar em detalhes, isso aqui, ó, é o banco, né? Contabilidade, tem todos os sistemas, nós construímos um sistema onde o banco falou, porque o banco falou, olha, eu quero que vocês investam. Vocês acreditam nessa ideia? Falamos, sim. Então, vocês vão investir. Então, isso aqui foi investimento nosso. Nós desenvolvemos um sistema de ponta a ponta e o banco nos paga por carro vendido. Tá? Então, assim, até o modelo de negócio muda. Não são horas de trabalho. Tá? Então, e a gente opera. Nós temos um back-office também. Então, o banco fala, olha... Isso foi responsável por um crescimento estrondoso, né? Mesmo na pandemia, teve um crescimento aí de mais de 30% por ano de venda de carro, de financiamento de carro usado, né? Fizemos a mesma coisa para crédito imobiliário. Tem banco que fala, não quer crédito imobiliário, esse negócio não é tal. Eu falo, não, a gente monta para você o negócio, né? Você não precisa de investir em back-office, em pessoal, cuidando de contrato e tal. Então, para isso, nós temos diferentes perfis de pessoas. Aqueles que fazem estratégia, pensam em estratégia, aqueles que desenvolvem, né, o software, né, arquitetam o software e a parte da mesma operação. Daí, essa foi a razão do crescimento da empresa. Tá? Isso faz com que a gente atue nos grandes clientes, né, globais, enfim, e temos essa presença aí muito forte, tá? Bom, quando o Fritz me convidou, vamos falar de tecnologia, eu falei, meu Deus, vou falar de uma indústria, vou falar de banco, não fica, tá? Então eu procurei aqui alguns temas que eu queria passar para vocês, né? Que vocês pudessem pensar sobre essa questão tecnológica. Todo mundo hoje está imerso em tecnologia, olha só quanto celular aí. Cada celular desse, mesmo que seja um celular bem simples, tem uma capacidade de processamento maior do que os mainframes quando eu me formei. Falei, poxa, que legal, chegar lá, entrar naquela sala, ar-condicionado, né? Sentia todo, né, grande cara ali e tal, poxa. Mas o fato é que hoje um celular desse tem uma capacidade de CPU e até de armazenamento maior do que aqueles mainframes, tá? Esse é um ponto aí. Então, vocês estão imersos na tecnologia, né? É isso, é o relógio, é vocês assistirem, né, a Netflix, etc. A tecnologia da informação, ela está imersa. E basta vocês escutarem, você não fala das maravilhas, etc. Mas, na realidade, como é que ela se processa? Então, vou falar um pouco nisso, algumas características, né, algumas forças, vocês entenderem, né? A primeira coisa... né, é a questão isso aqui tudo vocês vão encontrar em Google ou na Wikipedia, tá? Esses diagramas aqui, tá? Eu procurei. É a questão do ciclo do buzzword, do hype cycle. Esse é um termo em inglês, né? Significa o seguinte, imagina, as tecnologias, isso aqui foi uma empresa também de consultoria chamada Gartner, né? Que fez esse estudo empírico e verificou o seguinte, toda tecnologia passa por essas fases. Ó. Ela começa lá em laboratórios, ninguém se interessa, isso aqui é o grau de
vamos dizer assim, de entusiasmo pela tecnologia, tá certo? De buzzword que a gente fala, entusiasmo, pessoas, olha, vai começa, aí daqui a pouco ela começa a ter visibilidade, aparece em tudo quanto é local, até em programa, em jornal, programa, né? Tá certo? Agora a bola da vez é inteligência artificial, certo? Inteligência artificial, todos vocês já ouviram falar, né? Inteligência artificial, o mundo vai mudar, né? Você vai no aeroporto, um monte de livrinho daqueles, né? Para comprar, né? The Power, a força da inteligência artificial. Meu Deus, inteligência artificial, eu tenho que usar inteligência artificial na minha empresa. Não, inteligência artificial. Isso aqui é chamado Peak of Inflated Expectation, né? O pico das expectativas inflacionadas. Por quê? Porque nós temos a tendência a pensar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, que nem a loja Tabajara, lembra-se, né? Seus problemas foram resolvidos. Agora a inteligência artificial. Não se preocupe. O quê? Guiar um carro? Não se preocupe. Agora você vai ter um carro altamente 100%, né, automatizado. Você pode dormir enquanto ele vai te levar para o destino. Por quê? Porque inteligência artificial, porque isso e tal. Aí você começa a perceber que não é bem assim. Existem limitações, não é bem assim, né? Até que vai chegar um momento que é chamado o vale da desilusão. Esse negócio não funciona, certo? Entendeu? É o vale da desilusão. E aí ele encontra um certo nicho, tá? Por exemplo, a inteligência artificial, eu ainda me lembro, era 1988, não muito, que houve. Vocês vão também, se vocês googarem, tá? Inverno da inteligência artificial, o AI Winter, né, em inglês. Você vê que teve picos também, esse negócio. Então, em 1988, havia uma moda chamada sistema especialista. Não sei se vocês pegaram isso. Você ia colocar em regras, e o sistema especialista, né? Aí, me lembro, tá bom, então, vamos fazer tudo, sistema especialista vai ser o negócio tal, tal. Eu me lembro de um projeto num banco, lá na Bahia. Pô, sistema especialista, tal, mas o que está acontecendo aqui com esse sistema para aprovar um crédito? Poxa, parece que demora uma aberração. É o sistema especialista. O sistema especialista. Então, era uma carroça, tá? Os mecanismos de busca de regras, etc. Tá? E verificaram que era mais simples você fazer o if then lá, aquele mais simples, direto. Inclusive, tive que fazer isso, senão ia parar o banco, pelo menos os empréstimos do banco. Que é sair daqui, vale da desilusão. Esse negócio é bobagem, não funciona, tá certo? Aí depois vieram as redes neurais, etc. Também. Agora, né, inclusive há várias reportagens, vídeos, etc., no YouTube sobre esse inverno do AI, da inteligência artificial. Agora parece que a coisa vai pegar, mas ela vai encontrar um platô. Por exemplo, a inteligência artificial hoje, ela é muito... O nicho dela é o chamado reconhecimento de padrões, né? Interpretação de voz, né? Quando vocês já foram vítimas dos famigerados bots, né? Alô, boa tarde, né? Você já foi cliente da empresa X? Não quer ser? Você está conversando com um robô e a resposta em voz tem uma interpretação. E, na realidade, aquilo é um algoritmo de inteligência artificial, né? Que aí tem Watson, da IBM, tem vários mecanismos, né? Tá? Então, ele está chegando no seu nicho. Outro nicho é reconhecimento de padrões, né? Eu treino, através, né, de machine learning, o reconhecimento de um determinado bicho, gato. E põe aqui leão, tá? E a máquina aprende. Ela não aprende de uma forma, agora que... máquina, isso aqui... Você tem que, toda hora, a máquina em alguns casos vai dizer, isso aqui é um gato, e na realidade é um leão. Então alguém mecanicamente tem que chegar e falar, falso. E aí ele vai corrigindo os pesos do algoritmo. É feito um treinamento intensivo, e tem milhares de horas efetuadas por milhares de pessoas para treinar, para fazer com que ele vá. Mas ele acaba, uma hora,
Ele acerta e consegue distinguir essas nuances, tá? Esses algoritmos, né, tem até um sisteminha para você fazer não, sujeito, até uma fonte de emprego, tá? O sujeito recebe ali, e aí, ele acertou ou não? Não, a máquina, quem está falando? Um ser humano. É o Mechanical Turk, né? O turco mecânico. Se vocês também googarem, vocês vão ver sobre isso daí, tá? Então você consegue hoje, a inteligência artificial encontrou esse nicho. Mas sabe uma coisa que ela não conseguiu, e todo mundo inflava expectativas, naquele livro, não sei se vocês leram, foi de 2000, 2001, A Terra é Plana, né? The World is Flat, né? A Terra é plana. Que agora, no futuro, muito próximo, 2000, 2001, até mesmo o diagnóstico, né, de raio-x seria feito pela inteligência artificial e saber que doença você tem. Ainda estamos longe disso. Entendeu? Saber. O carro automático. Poxa, você viu a reportagem, o carro da Google andando lá pelas ruas de Sacramento, na Califórnia? Legal. Mas a autorização que hoje a UPS, né, que é nos Estados Unidos, transporta ali, é famoso o caso da UPS, transportando através de caminhões automáticos, mas tem que ter alguém lá. Porque se tiver qualquer emergência, né, ele full automático ainda tem uma série de riscos, né? E recentemente alguns full automáticos, né, que estavam circulando causaram acidentes, né? Então, assim, será que nós vamos resolver esse problema ou não? Claramente, o reconhecimento de voz, o reconhecimento de padrões, já está se aproximando desse platô, tá certo? Então, toda tecnologia passa por isso. E vocês têm que tomar cuidado, principalmente se vocês forem tomar decisões, né? Nem saberem como é que está essa tecnologia. Até os meus clientes perguntam, inteligência, isso, eu costumo olhar. Tá bom. Olha para um banco lá, XYZ. Me mostra um que esteja fazendo de fato. Não propaganda, porque tem muitos que montam lá o seu laboratório, sua área de inovação e tal. Mas vai ver se ele vai fazer com que o conta corrente dele... Não, peraí, isso aqui é coisa importante, né? Então, e ficar de olho, porque realmente você não quer ser o último, né? Mas também cuidado para que você não pegue algo que seja muito aqui no pique e venha. E nós mesmos, consultores, às vezes a gente cai nessa cilada, tá? Nessa cilada, várias vezes recomendávamos no passado, olha, seus problemas acabaram. Agora, me lembro da orientação ao objeto, que estamos nos anos 80, vai resolver todos os problemas da tecnologia. Teve um banco no Paraná que fez um projeto, vou mudar todo o meu conta corrente em orientação ao objeto. Esse projeto demorou anos, não saiu nada, e acabou tendo intervenção. Banco famoso no Paraná, tá bom? Então, é importante, se vocês googarem, forem na Wikipedia, vocês não precisam de pagar $1.000, não são não, pelos relatórios do Gartner, né? Você vai encontrar vários. Isso aqui, por exemplo, eu peguei do Google Images, tá? Só do Google Images. Então, ele vai mostrando, e ele tem por setor, né? Então, você vê aqui, ó, para o ciclo, né? Aqui da expectativa, né? Hype Cycle, ciclo da alta expectativa, referente a tecnologias emergentes, né? Então, aqui é interessante, você vê, ó, Enterprise 3D Printing, impressora 3D. Realmente, já chegou num platô. Por que Enterprise? Porque você vai nas empresas, né? Empresas que fazem projetos, etc. É batata ter Enterprise 3D Printing. Mas havia uma previsão de que isso seria que nem o celular, algo de consumo, todos teriam. Que é entendeu? Assim como o tablet, né? Você vai lá, compra um tablet Samsung e tal, baratinho, né? Você usa ali para ler livros, né? Tá certo? Digitais. Onde é que está o consumer 3D Printing? Por quê? Porque você ainda tem problema de materiais, problema de custo, tá? Então ele está meio que entrando por aqui. Será que um dia eu vou ter o consumer, né? Consumo. Veja, não estou dizendo aqui, tem várias pessoas. Alguém que tem impressora 3D? Né? Mas eu tenho um colega, impressora 3D, eu entrei lá, uma sala cercada de vidro, né? Óbvio, 3D e tal. Tá? É a Ferrari dele.
tá? Ainda falta baratear, ok? Acho que perdemos aqui o visual, né? Então, aí você vê aquilo que está no... Então, essa é a primeira tendência, tá? Que eu queria passar para vocês, importante aí, tá? Acho que tem um vídeo aqui, não sei se foi um... Voltou? Beleza, tá? Banking, que é a minha área, tá? Muito importante. Tenho que sempre acompanhar. Ó, autenticação biométrica já virou também comum, certo? Autenticação biométrica em bancos, tá certo? Agora, o blockchain, né? Pagamentos a partir do blockchain. Blockchain é uma tecnologia, essa é uma das tecnologias muito engraçadas hoje em dia, como está surgindo, as coisas surgem, né? O blockchain é a tecnologia que embasa o Bitcoin. Tá? Então, quando você ouve falar de criptomoeda, a criptomoeda se transforma, é baseada no blockchain. O blockchain, o que ele faz é o que a gente chama de um general ledger, ou seja, um plano de contas distribuído. O que ocorre? Ocorre assim, por exemplo, aqui vocês compram um insumo, tá certo? Por exemplo, essas madeiras aí, né, para fazer o carretel, né? Carretel, vocês compram o carretel, um fornecedor, né? Tá certo? Imagina que quando você compra isso daí, no seu General Ledger, no seu plano de contas lá da contabilidade, aparece lá, tá certo? Quer dizer, uma saída de caixa, uma entrada aqui de suprimento, tá? E vice-versa no dele, tá? Do fornecedor da madeira. O blockchain é o seguinte, um conjunto, né? Um ecossistema, um conjunto de fornecedores ou de empresas, junto aqui com a Datalink, na hora que a Datalink fizer essa compra, todo mundo tem atualizado lá essa compra que a Datalink fez. Só que criptografada, ninguém sabe que está ali. Né? Chegou lá alguns registros, mas ninguém sabe. Só que o que ocorre? Se o pessoal aqui da Datalink não receber aquela encomenda, e o cara falar, dá uma de... Né? A gente chamava de amigué, né? Mas não saiu nada daqui. Está acontecendo muito em comércio eletrônico, né? Minha mulher que acabou de comprar aí, deu uma desperta, comprou uma máquina de lavar. Não, mas você não comprou nada, né? Como não? Saiu aqui o meu dinheiro. Sim, mas aqui nada. Quando você tem isso, o que é que faria nesse caso? Em várias outras empresas, aquele registro foi feito. Não, mas está aqui, ó. O blockchain, quer dizer, no plano de conta, sei lá, do fornecedor de cobre, apareceu lá a transação vinda do lado da Datalink, vindo também da empresa, entendeu? Todo mundo recebe isso. Então, é por isso que é chamado um General Ledger distribuído, ou seja, um plano de contas distribuído. Parece uma coisa simples, mas eu tenho que ter uma série de tecnologias por detrás. Primeiro, para criptografar, imagina, se um concorrente de vocês faz parte desse blockchain, ele não pode saber que o Fritz acabou de encomendar 10 mil carretéis aí, né? Porque fez uma mega venda. Não sabe, tá? Porque está criptografado, tá? Ali, a abertura daquele valor somente numa necessidade de recuperação. E aí, o que você tem? Você acaba eliminando o intermediário. Por exemplo, quando você compra e vende ações, hoje, passa por um agente chamado Bolsa de Valores, que é ela que diz, olha, realmente você, o Fritz comprou tantas ações da empresa tal, né? É o agente custodiante. Olha, se na hora que o Fritz comprar as ações, né, ele faz isso dentro de um blockchain, se todos os participantes recebem lá um registro criptografado, sabe que alguém fez alguma coisa, tá? Então, a empresa que emitiu as ações não pode dizer, não vendi ações para você, não, tá? Faz parte. Então, o blockchain desintermedia, que a gente chama, né? Isso. O cara que inventou isso é um cara que ninguém sabe quem foi, tá? Parece curioso. E ele primeiro inventou o blockchain, aí inventou o Bitcoin, tá? Satoshi Nakamoto, se não me engano, o nome dele. É o pseudônimo dele. Ele publicou isso, mas ninguém sabe se ele realmente é um japa, se ele realmente é um ocidental, ou se é um grupo de pessoas. Então, os próprios surgimentos do Bitcoin
né? Vem dentro dessa visão, tá? E o que ocorre? Quando a gente olha, né? Cryptocurrency, né? Criptomoeda, currency, né? Moeda, criptomoeda, né? Tá no pico aqui, tá certo? Até o Caio Coppola faz lá a propaganda, vai lá, criptomoeda, eu também invisto, Bitcoin e tal, né? Tá certo? Tá todo mundo dizendo, tem que ser, né? Tem gente que está comprando, investindo bastante em criptomoeda. Mas vai chegar uma hora que alguém vai regular, porque os bancos centrais não vão deixar essa criação de moeda assim livre. Tá? E hoje a gente sabe que os únicos bens que a criptomoeda está sendo realmente muito utilizada é na base de comprar drogas, tá certo? Armas, tudo que é ilegal, né? Então, ele está no pico aqui, né? Mas pode ser que vai ter o seu nicho. Isso que a gente está chamando da compra, o exemplo que eu dei, chama-se de smart contract, né? Contratos inteligentes. É a tendência nas cadeias de suprimentos, principalmente das indústrias, utilizarem smart contracts, utilizar o blockchain, né? Numa área com os fornecedores, e aí todo mundo, se eu tenho, principalmente, imagina uma indústria aeronáutica, né, com milhares de fornecedores. Então, cada vez que ele faz uma transação, todos os fornecedores, na contabilidade, entre aspas, do blockchain, tudo isso está reservado. Ok? Então, é um ponto importante. Bom, outra coisa que vocês já devem ter ouvido, né? Passaram aqui vários colegas da Eletracas, eu sou o primeiro em Fredo, né, que é a falar aqui, foi da lei de Moore. Quem já ouviu falar nessa lei de Moore? Né? Aí, a lei de Moore, esse é uma lei empírica, ou seja, observável, não é? Ele foi observando o seguinte, esse Gordon Moore, né, que é considerado também um dos pais de microprocessador, etc., ele observou que a cada 18 meses, a quantidade de transistores, né, que você coloca num circuito, integrado, né, vai dobrando. A cada 18 meses, dobra. Isso é muito importante, porque você dobrar a capacidade de transistor é dobrar a capacidade de processamento. Por isso que eu digo que um celular desse, hoje, tem muito mais transistores, digamos, do que os mainframes daquelas salas, entendeu? Parecia aquelas salas de Perdidos no Fundo do Mar. Acho que você não assistia Perdidos no Fundo do Mar, né? Preto e branco. Acho que não tem mais ninguém. Né? Aquela sala, pessoal de avental branco, né? Refrigerada. Meu sonho era trabalhar numa sala dessa só para não enfrentar o calor da Bahia, viu? Então, mas aí vieram os mini computadores, né? E depois os PCs. Pois bem, isso é uma curva exponencial. Hoje, a quantidade de transistores que você põe, ela está tão grande, mas tão grande, que o espaço entre um transistor e outro é de um átomo. Um átomo. Está chegando nesse nível, tá? Então, todo mundo falou, opa, então a lei de Moore vai parar. Isso aqui vai até 1995. Tem gente que previa, não, alguns fizeram alguns cálculos. Moore is dead, né? Está morto. A lei de Moore vai acabar em 2025 e tudo mais, tá? Só que aí vem outras tecnologias e vai se aperfeiçoando. Vem a criatividade, né? Você hoje tem por exemplo, uma tecnologia promissora que vai aumentar muito essa velocidade, é a computação quântica, né? O quantum computing. Tá? O quantum computing, ele hoje ainda é laboratório, entendeu? Ou está restrito em alguns casos, porque para você levar os átomos no estado quântico, você tem que diminuir bastante a temperatura, até próxima lá do zero absoluto, entendeu? Então lá não vai. Mas espera aí. Lembra aquela historinha do computador, quando eu comecei a trabalhar, o gigantesco? Não sei se vocês sabem, mas um dos maiores que tinham era na Unilever, que tinha comprado o Anderson Clayton. Havia Anderson Clayton e a Unilever comprou. Anderson Clayton comprou a refrigeração daquele processador, que é inferior à refrigeração, inferior à capacidade do seu celular, insisto,
era feito com água gelada. Você tinha que fazer uma instalação civil para passar água gelada por dentro do computador para refrigerar a CPU do computador, tá? Então, quer dizer, imagina a tecnologia. Aí o pessoal fala, poxa, hoje para chegar no quantum computing, o que é a computação quântica? Rapidamente, ela difere da computação do von Neumann, né? Porque a computação do von Neumann, todos os nossos computadores aqui são baseados em quê? Informação que está registrada entre 0 e 1, certo? Os famosos bits, né? O bit só pode assumir ou 0 ou 1, né? Uma delas. Aí forma o byte, tá certo? Conjunto de 8 bits, né? Ou pode ser double byte, né? Com 16, etc. E aí vai se formando informação. Tem informação. E por isso que o transistor, o que é o transistor? O transistor, ele está em 2 estados, ou 0 ou 1. Entendeu? Passa corrente, não passa corrente. Esse é o conceito todo. Na quântica, você tem o 0, o 1, o quase 0 e o quase 1. É o estado quântico, né? Para quem já gosta de história, gosta de ouvir, só contar essa história tomando uísque à noite, etc. Tem aquele gato de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger, quer dizer, o gato o gato está morto ou não está morto, né? Uma experiência mental. Imagina uma caixa, você põe, tá certo? Um material atômico, né? Ele tem um decaimento exponencial daquele material atômico, né? E a partir daí você não sabe se o gato está vivo ou está morto. Você só sabe se ele está vivo se você abrir. Parece papo de bebum mesmo, né? Abrir a caixa. Mas enquanto você não abre a caixa, você não sabe se ele está vivo ou morto. Olha que coisa maluca, né? Einstein nunca gostou disso, né? Ele falava que era coisa... Mas então, voltando. Essa computação quântica, né? Você vai ter outros estados que não o 0, 1. São os qubits. Qubits, né? Qubits, que você... e aí vai aumentar o poder de computação. Vai demorar mais um pouco, mas por enquanto o que a gente vai fazer? Tem uma série, tem computação fotônica que está aí também andando, ou seja, a capacidade disso daqui, pode ter certeza, os netos de vocês vão falar, pô, você olhava por esse negócio, cara, você está brincando, entendeu? E por quê? Porque a demanda por computação vai aumentar. Você fala, isso aqui eu estou satisfeito. Tá legal, você está satisfeito, né? Você consegue quase tudo aí, né? Consegue até assistir, né? Um streaming legal. Mas estão vindo outras aplicações. E que tal a aplicação como do metaverso lá? Tá certo? Entendeu? Você não consegue ter num celular o tipo de velocidade que você tem nesses joguinhos aí, né? Múltiplos. Você precisa de um computador parrudinho, né? Tá certo? Para isso. Mas vai ser fichinha. Já vai alcançar, tá? Devido a essa capacidade. Então, a lei de Moore é importante, né? Aqui mostra, para quem se lembra, Pentium, lembra-se disso? 2000, 2005. Cara, isso aqui não é nada comparado. Basta ver. E também o storage, né? Armazenamento, né? Me lembro que tinha lá, tem 1 mega de RAM. Meu Deus, você tem 1 mega de RAM no seu computador, né? Hoje em dia, ninguém tem 1 mega. É giga para cima, né? E armazenar? Você vai em qualquer Xing Ling e me dá 1 terabyte aí, e você compra. 1 terabytezinho, 1 terabyte, né? Para armazenar, fazer backup, não é isso? 1 terabyte. Então, o custo, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, tinha o disco de 512K, era desse tamanho aqui. E para levá-lo, você precisava de um transporte especial, porque nada poderia ter, qualquer tremedeira, né? O cabeçote que avançava no disco poderia bater nele, né? Vocês mesmos vivenciaram aí disquete, né? Quem já teve disquete na vida? Legal? Né? Tem guardado em casa disquete? Não, mas não. Porque se chegar lá, vai chegar assim, vô, para que serve isso? Né? As crianças nem viram, essas crianças aí nem sabem o que é disquete, né? Não passaram né? Aquele sofrimento de vocês, né? Zzz, né? Tá certo? E também o acesso, né? Alguém se lembra do... Né? Pô, não existe, essas crianças não viram. Pô, não dá. A minha filha, uma vez, pegou o computador, ela pegou o computador, viu a tela, não funciona.
porque eles estão acostumados a touchscreen, né? Então, quer dizer, são coisas desse tipo, é o avanço, tá? Um outro avanço muito grande, uma outra tendência muito grande é a computação em nuvem, né? Eu falo, o que é computação em nuvem? Aqui, talvez eu tenha sido excessivamente técnico, mas se a gente comparar o computador de vocês, aqueles que vocês têm em casa, eles têm lá o hardware, né? O sistema operacional e a aplicação, provavelmente o Windows, né? Rodando lá. Tá bom? Beleza? A virtualização desses computadores começou muito forte aqui, computador de baixa plataforma. Então, o conceito de virtualização já vem nos mainframes antigos. O que é? Eu pego aquele mesmo computador, crio aqui o que a gente chama um hypervisor, né? Um outro software, então põe em cima daquele hardware um software, eu posso ter Linux, posso ter Windows, entendeu? Posso ter vários sistemas operacionais, e aí eu posso, isso aqui era o mundo dos birôs de processamento, né? A gente tinha lá um parque com máquinas potentes, e ele processava aqui, estou processando a Datalink. O que é? Sei lá, o contábil da Datalink, tá? E isso daqui, eu estou processando, sei lá, o RP de outra empresa, tá? E eles estão processando em sistemas operacionais guest hospedeiro, né? Aqui, né? O hóspede, perdão, o sistema operacional hóspede, que aqui pode estar em Linux, pode estar em Windows, né? Que for, tá? Isso daí foi evoluído um pouco, não vou entrar no detalhe, o conceito de containers, né? Por quê? Porque ainda assim, instalar isso aqui era penoso. Vamos instalar, tal. Hoje ficou mais fácil, já tem um conceito de containers. E aí o que faltava era, mudar para a cloud. O que mudou na cloud? A cloud é o seguinte, antes você, eu preciso, digamos que você queira desenvolver um software, como o software de vocês, né? O Fritz fez aí em Access, né? Em Access. O que você faz? Tem que comprar um hardware, né? O hardware ali foi simples, foi passar na Calunga, talvez, né? Ali e tal, né? Você não pôs Xing Ling, né? Então, foi lá, Calunga e tal, mas tem talvez um servidor mais parrudo, precisa de um mês, esperar, tal, tá certo? Entregar. Aí ele tem que pegar uma instituição, agora tem que instalar, tal, e instalar o sistema operacional, instalar as ferramentas, instalar o Access e tudo mais, tá? Como é que ele faria hoje no Cloud Computing? Ele senta no micro dele, entra na Amazon, ou entra na Google, né? Tá certo? Que é outra grande empresa, ou na Microsoft, e vai lá, a Microsoft, a Cloud chama-se Azure, né? A Google, GCP, Google Cloud Computing, e a Amazon, a famosa AWS, Amazon Web Service. Entra lá na Amazon e vai perguntar o que você quer. Não, eu preciso de uma CPU. Né? Pergunta quanto você quer de CPU. Entendeu? Pergunta quanto você quer de storage. Tal. Vai chegar uma hora, carrinho, né? Credit card. Entra com o seu número do cartão de crédito. Ele entra com o número, já está criado aquilo ali. Agora, aquilo ali está onde? Está num data center virtualizado. O que o data center fez? O data center, não é só para a gente... Ele criou aqui uma área. E o Fritz, aí tem as seguintes escolhas. Se ele escolheu lá, olha, eu já quero o Windows. Ele instalou o Windows aqui. Tá certo? Entendeu? Olha, eu quero o SQL Server, né? Já instalou o SQL Server, que é a base de dados. Já faz tudo isso instalado para você. Ele não criou as tabelas. O Fritz tem que criar, vou desenvolver e tal. Então, um nome muito... Existem 3 tipos de computação de nuvem que vocês podem escutar muito. Primeiro, o Infrastructure as a Service. É o seguinte, eu pego só hardware e CPU, passo o meu cartão de crédito, agora eu, Fritz, vou instalar o sistema operacional, etc. Ou eu posso ter Platform as a Service. A plataforma é considerada o quê? São esses softwares básicos, tudo aquilo que não é aplicação. Por exemplo, o Access, o software Access em si, não é. Você pode desenvolver tanto um controle de estoque, como você pode desenvolver no Access, sei lá, um controle de vendas, certo?
Mas a ferramenta Access, o software Access, se você lá já provisionar, ou seja, comprar, me instala o Access, ele vai perguntar, tá bom, quantos usuários você quer? Porque a licença vai pelo usuário. Pá, ele fala, sou eu, por enquanto. 2 usuários aí, vai, outra pessoa que toma de cartão de crédito, beleza, tá? Então, é por isso que é facilidade. E mais, entre as perguntas, por exemplo, digamos que ele tenha instalado um Access. A Access tem a base de dados própria. Ele vai perguntar, qual o nível de serviço que você quer? Você quer que esse Access esteja disponível 99,99%? Ou 99%, ou 90%? Você põe lá o percentual. Digamos que você quer 99,99%. Ele automaticamente faz o seguinte. Não sei no Access, posso estar dizendo porque é uma base bem simples, tá? Mas o SQL Server, que é o primo dele. Ele cria a base de dados numa região da nuvem, se for, por exemplo, aqui em Hortolândia, se for IBM, na rede tem lá, né? Ou na Azure, tem uma aqui em São Paulo, e cria uma outra nos Estados Unidos. E toda vez que o Fritz vai ficar aqui trabalhando no de Hortolândia, sem ele saber, aquele dado está sendo replicado, porque se houver uma pane aqui nessa região, ele preservou tudo que ele fez. É o tal do backup, o site backup. Tá? Hoje, você tem que montar o site backup. Mas eu posso eu posso ficar um dia sem o computador aí que a gente se vira. Então, como é que é feito? Usualmente, tira-se os backups e guarda-se em outro local, né? De preferência não aqui, né? Tomara que aqui não aconteça nada, roubo, nem nada, nem incêndio, mas você tem que pôr em outro local, é isso que o protocolo manda para recuperar. Agora, imagina um banco que não pode parar. Imagina uma empresa, né, que não pode ficar um dia sem um sistema, tá certo? De logística, né? Uma empresa grande. Então, ela tem que montar um site backup. São milhões. Com a nuvem, não. Você simplesmente com cartão de crédito. Vocês percebem a mudança de paradigma? Vocês percebem? Então você vê esse monte de apps, você vê aquela meninada, já aí unicórnio, né, com alguns bilhões, aquela garotada. Porque ele é rico. Não. Ali foi muita cabeça, porque hoje em dia o recurso para você fazer é muito barato. Tá entendendo? Você nem precisa de ter o hardware. Você não precisa de ter. Né? Acabamos de desenvolver um banco para um banco brasileiro se estabelecendo nos Estados Unidos, é 100% na nuvem. Não tem nada, você entra lá, cadê o CPD? Não existe CPD. Todo está na nuvem. Tá? E o custo operacional muito baixo, tá? Comparativamente. Outra coisa que ele pode ter é o aumento dinâmico. Quer dizer, se o Fritz, desenvolvi o software está ficando legal e estou vendendo bastante, eu preciso de mais capacidade. Ele vai lá, entra novamente, olha, eu quero mais tanto, tá? De storage, de armazenamento, porque a base está ficando grande, de CPU, show me credit card, né? Money talks, né? E pronto, e vai. Então, muito simples, não tem essa história, esperar vir um servidor, comprar, etc. E ele pode diminuir também. A Covid e tal, diminuiu, ele vai lá, não quero, porque ele vai pagar pela utilização. Tudo bem? É pago pela utilização. E já tem vários softwares as a service surgindo assim, tá? Você paga aí pela utilização. Esse é um negócio bilionário. E, ao fazer isso, essa nuvem está fisicamente em algum lugar. São data centers gigantescos. E esses data centers não podem falhar. Instalar um data center desse, a maioria está próximo a usinas hidrelétricas, né? Ou usinas termoelétricas, etc., para poder garantir que tem um fornecimento de energia. Entendeu? Contínua, tá? Nesse processo. Porque quando um desses dá uma vez ou outra, dá um pau. Aí eles têm que fazer o shift, né? Toda a rede para o backup, mas sempre tem as suas dificuldades, tá? Ok, pessoal? Outra força importante, então, Cloud Computing era uma força que vocês vão ver, está modificando muito, né? Aí a paisagem da tecnologia. Um outro é isso aqui. Porque o open source, né,
Mais uma vez, para fazer o sistema, o Fritz teve que comprar o Access. O Access é um software closed source, software proprietário. Ele paga, seja pelo disquinho lá, por uso, ou número de usuários, etc, etc. Isso aqui era considerado brincadeira 15 anos atrás. Eu mesmo fui expulso de uma apresentação como essa para um cliente. O cliente bateu a mão você está recomendando usar o open source? Essa reunião acabou. Eu pensei que até preparei minha cartinha, vou demitir, né? Tipo, LinkedIn, estou disponível no mercado. Graças a Deus, nada. Mas foi um choque. Hoje, o que aconteceu faz pouco mais de 3 anos, esse mesmo presidente de banco me chamou e falou, olha, lembra que você falou ali de um open source, agora eu quero implantar o open source. Primeiro, as ferramentas open source estão muito estáveis, né? Elas estão na vanguarda, porque todo mundo contribui, são depuradas rapidamente, porque você sabe, todo software vem com defeito. Todo software vem com defeito. Não existe um software sem defeito, tá? A questão que você espera é que os grandes defeitos tenham sido corrigidos, tá certo? E isso depende, muitas vezes, de instalar. Então, quando um provedor fala, instalei a versão beta. A versão beta, para quê? É para as pessoas testarem e virem, encontrei esse defeito. Aí eles vão corrigindo, tá? Então, essa molecada de hoje, pega um desses softwares, vai na nuvem, hardware na nuvem, store baratinho, tá? Papi, me presta o cartãozinho de crédito aí. Pega isso aqui. Papi nem precisa de emprestar o cartão de crédito. Eles vão no GitHub, uma biblioteca open source, e baixam software open source. Tá bom? E começa, agora eu vou bolar. Foi assim que esses aplicativos aí, esses unicórnios, surgiram. Entendeu? Mas vou bolar uma ideia, tem que ter uma ideia boa, e essa ideia tem que pegar, tem que grudar, né? Tá certo? Quer dizer, o pessoal tá fazendo uso do... Legal, pessoal? Tá entendendo até agora? Vocês podem perguntar aí. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, né? Isso aqui é um desenho técnico, mas isso aqui é do banco, com soluções proprietárias, tudo isso aqui a gente montou usando open source. E qual a ideia disso daqui? É uma aplicação sofisticada. É um banco que quer, nós estamos falando, isso aqui é um cliente fora do Brasil, lá na Europa, né? E nós estamos montando no tablet, desktop e no telefone, o sujeito receber cotações de ações e ali aplicar na hora. Então tem toda uma tecnologia para fazer streaming, né? A gente teve que colocar segurança, que é um negócio gigantesco, tá? Mas antigamente, precisava de comprar tecnologia de banco de dados, tecnologia de streaming, tudo isso você consegue baixando do open source, tá bom? Tá? Então, baixou muito o custo disso. Outro ponto, agora falar do lado ruim da tecnologia, né? Alguns deles vocês já sabem. Primeiro, a segurança. Hoje é um dos grandes itens de investimento. E vimos aí até um filão de negócio. A gente tem uma unidade chamada Accenture Security, só para tratar de segurança, tá? Vai desde a autenticação, aquele autenticação de 2 fatores, tudo você vai lá, tal, tem que estar com o celular do lado, porque vai mandar um SMS com código para entrar, tá certo? Por quê? Não basta ter algo que você saiba, você tem que ter um outro fator, por isso que o primeiro fator é a senha, que é algo que você sabe. O segundo fator é algo que está com você, tá? Por exemplo, a biometria, em princípio, o facial está com você, né? Ou a digital, não sei, corta o seu dedo, né? Naqueles filmes, né? Corta o dedo, não está com você, tá? Então, são 2 fatores, né? Então, autenticar, mas mesmo assim, tem uma série de proteções contra ataques cibernéticos, né? Pra você ter uma ideia, atualmente, nós temos um grupo dedicado 100%, só olhando os vírus que estão surgindo devido à guerra da Ucrânia. Porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia tentando atacar, né, e desestabilizar, né? Então você tem vários desses pontos aqui, tá? É o que a gente chama de cyber warfare, né? Ou seja, ferramenta cibernética, né? Tudo começou, esses vírus, Stuxnet. Vocês já ouviram falar nesse vírus aqui? Né? Esse vírus ficou famoso, já faz uns 15 anos. Do Irã. O Irã estava fabricando lá o enriquecimento de urânio através de centrífugas. Israel preocupado.
iraniano, né, enriquecendo o urânio, o Irã, é bomba atômica. Aí fala, pô, nós temos que destruir. Só que os iranianos já tinham colocado essas centrífugas a vários metros do subsolo. Entendeu? Então, mesmo com bombas inteligentes, bombas dizem que inteligentes, né? Veja só, matar é inteligente. Bombas que perfuram não iam conseguir chegar lá. Aí o que eles falaram? Pô, vamos bolar um vírus, né? E vamos bolar uma forma de alguém chegar lá com um pendrive. Pendrive é uma desgraça, né? Aí cooptaram, né, de um dos mantenedores, né, para ir lá, que tem que as centrífugas são importadas, a maioria é da Alemanha lá, né? Então, o cara foi lá na manutenção, tá, enfiou o pendrive e foi esse vírus, Stuxnet. O que esse vírus fez? Fez com que as centrífugas rodassem que nem loucas, até queimar centrífugas lá, né? Destruiu a centrífuga. Foi um vírus produzido pelo Departamento de Defesa israelense. Eles negam, né? As usual, mas foi. E esse carro ficou muito famoso. Tem vírus aí atacando centrais elétricas, etc. Obviamente, esses vírus têm que ser introduzidos ou via internet ou via algum instrumento, porque hoje está tudo conectado na internet, né? Tá? E tem desde o famoso phishing, tá certo? O famoso phishing. Vocês ligam, tá. E aí, fulano tá aí? Já começa a jogar, né? Seu filho, vê, é uma voz de velha, então... não, seu filho sofreu um acidente, tal. Meu filho, tal. E começa a obter informações, né? A engenharia social, que a gente chama isso, tá? Para social engineering, tá? Então, assim, são vários desses ataques, ou enfim. Tem outro que é a proteção de dados, criptografia e tudo mais, né? Tem que criptografar dados. E a rastreabilidade, né? Você saber... Isso aqui é um exemplo de um log, etc. Saber quem fez, você fala, eu não comprei isso. Não, está aqui no log, tá. Rastrear tudo. Esses são os princípios gerais, tá? Bom, dito isso, tá? Quais são os pontos? Eu vou deixar aí a pergunta para vocês. O mundo parece ser maravilhoso, tem muita coisa, mas a área de software ainda é considerada uma área artesanal, uma área pobre. Tá certo? Quando você compra, por exemplo, um celular, né, dificilmente você chega em casa e fala, putz, o celular está quebrado. Tudo bem, foi na Santa Efigênia, foi no Xing Ling e tal, mas se você comprou num lugar decente, né, porque o hardware, ele passa por uma robustez grande, tá? Quando você faz aí um teste de qualidade de cabo, né, se esperar que, talvez aí, você deve ter lá as estatísticas, depois de tantos metros pode ter um defeito, né, tal. Tá certo? Uma coisa nesse sentido. Aí vem a teste de qualidade. O software, ele está cheio de defeitos. Ele é inerentemente defeituoso. Tá? Tanto é que a gente usa a seguinte nomenclatura. Defeito é algo que está ali e nunca se manifestou, mas um dia vai se manifestar. Tá? E todo desenvolvimento tem um esforço enorme para testar o software, para depurar os grandes defeitos. Alguns softwares, como por exemplo, software de controle de missão crítica de vida, né? Por exemplo, software aeronáutico, né? Um software de medicina, ele passa por testes, né? Ou deveria passar. Aquele caso do 737 MAX foi um software mal testado. Eles não testaram todas as condições, porque era uma condição básica, não era uma situação, tá? E causou a queda de 2 aviões, né? Tem um documentário na Netflix que explica direitinho aquela pressão, tem que entregar, tal. E tem vários casos aí. O primeiro foi nos anos 70, ficou muito famoso, o caso de um equipamento de medicina que bombardeia, né, faz uma aplicação de radiação para pessoas com câncer. E o software estava errado e estava com uma ultradosagem. Na realidade, ao invés de curar as pessoas, estava matando as pessoas, né? Então, o TERAC, né, THE, se vocês googlarem, vão encontrar essas histórias. Então, tem histórias assim horripilantes do software, tá? E tem muitas histórias que eu nem... que elas vão para debaixo do tapete, mas no setor privado está cheio delas. E por que isso? Isso aqui é uma estatística que ainda é válida. Eu parei de fazer isso aqui em 2015, né?
Isso aqui começou em 94, um grupo chamado Chaos Report, também se vocês googarem, pode googlar, vocês vão encontrar algumas reportagens. Reporte do caos, né? Chaos Report. E eles mostram o seguinte, olha, também, a coisa é tão complicada que projetos também, os projetos muito ambiciosos, né? Então aqui a parte de projeto. Você sabia que de 100% de projetos de software, vamos pegar aqui 2015, aproximadamente 19, 20% não vai terminar. Ou seja, vai ser cancelado. O cara vai gastar, pode ser algumas centenas de milhares de reais, alguns milhões de reais, mas vai chegar uma hora, porque eu não vejo luz no fim do túnel. Ah, porque não, o budget, o orçamento que eu tinha ali, de R$1 milhão, e a gente já gastou 5 e não estamos chegando. É comum, 20% é muito. O cara joga por debaixo, não é? Entendeu? E metade, 52% dos projetos de software, eles terminam com uma significativa redução do escopo original ou com o prazo muito mais do que esperado, tá? Mais de 30% do que esperado. Então, para quem reclama, pô, atrasou, não sei o que e tal, software é uma desgraça produzir software, tá? Por que isso? Porque tem várias explicações, mas a complexidade inerente ao software é exponencial, é diferente da complexidade, né? Se você pegar, e tem teoria de grafos, né? Nosso amigo aqui fez lá os seus TGs de grafos, mostra que os caminhos possíveis, todas as situações, né? E no setor privado você não fica sabendo, a não ser quando acontecem algumas coisas que chegam ao público grande, né? Há um mês atrás, um banco também laranja, né? Estava distribuindo alguém, né? Você encontrou lá teve um processamento errado no tratamento do PET à noite, e as pessoas apareceram com alguns milhões na conta. Lembra-se disso? Faz quase um mês, foi. Não foi você, né, dali, né? Não. Isso acontece, gente, acontece. E aí? Nós estamos falando de 300 milhões de reais processados errados. E tem muita gente que já pegou aquele dinheiro, olhou ali, transfere, né? Não tem nada. Só que aquilo fica rastreado. Por isso da rastreabilidade, né? Os logs ali, peraí e tal. Aí vem, mas tem que acionar Bacen, tem que acionar a polícia, entendeu? Para resgatar, tentar resgatar. Agora, o cara vem, pega um dinheiro daquele, transfere para um outro banco, já faz uma operação de câmbio, manda para o exterior, se manda e tchau, Brasil. E está lá com seus 50, 60 milhões de reais e fala, porra, mesmo transformando em dólar, ainda dá uns 10, 15, 20 milhões de dólares. Mas ele some. Vão descobrir, caiu errado, cadê o cara? Sumiu. Isso acontece. No Brasil aconteceu na véspera de Natal, então, tem. Esse Natal agora ficou famoso o Santander na Inglaterra, tá? Se vocês pensarem em UK, Santander. E o pior que foi na véspera. Aí quando as pessoas entraram, ele processou em dobro a folha de pagamento. Então a pessoa olhou e falou, Deus está me ajudando, me deu presente de Natal, beleza. Tá? Então, erros são os problemas, né, de poor quality. Tá? E é isso aqui. Então o custo do hardware está baixando, o custo do software está aumentando. Tá? O custo de produzir, principalmente o custo humano. Mas você falou que tem open source. Não, open source são ferramentas. É que nem o Access. Mas você não fala, Access, processa aí minha gestão de materiais. Não dá, você vai ter que codificar. Então, hoje em dia, você vê uma das profissões que está pagando bem no mercado é o desenvolvedor de software. Né? E não só isso, como eles sabem que a demanda está grande, você vê um atrito, a gente chama de atrito, né? Saída de pessoas grandes, troca de emprego, tá um negócio, né? E você vê, esse dia eu estava conversando com um colega, ele falando, cara, eu tenho um desenvolvedor, moleque porque é um cara menos de 30 anos, né? O moleque ganhou um salário de 18 mil, chegou para mim e falar, olha, ou você me paga 40 ou eu vou embora. Assim. Salário de diretor. Você tá louco, cara? O cara foi embora e é programador. Né? Eles estão na crista da onda.
As empresas estão falando, olha, o que você quer para ficar aqui? Ah, eu quero trabalhar de casa. Pode trabalhar de casa. Você vai receber isso aí trabalhando de casa e tudo mais. Então, é um momento, né, bom, bem melhor da época que a gente se formou, para ser moleque agora, tá? Com essa coisa. Agora, tem seus desafios também. É uma profissão exigente. Essa turma que hoje está na crista da onda, em 5 anos fica obsoleta se não mudar, não acompanhar a tecnologia, entender, né? Novas linguagens de programação, etc. Tá? Ok? Bom, temos mais algum tempo? Então, só vou falar rapidamente aqui, não queria... Algum ponto vocês queiram perguntar? Aqui, isso aqui era a apresentação oficial da firma, eu achei meio... Então, quis mostrar alguns conceitos. Mas aqui o que ele fala, né? Quais são as tendências, o que saiu recentemente, tá? A questão da customização, ele chama de o eu na experiência, né? Cada um ter a experiência, vou passar cada uma rapidamente. Então, por exemplo, a Netflix. Sabe aquela história da personalização, né? Ela está evoluindo, ou seja, a personalização começou, quem se lembra com fazer compras na Amazon, né? Comecei lá comprando livros. Aí você marcava um livro, aí já pensava, pessoas que nem você também compraram. Falei, porra, mas esse livro é legal mesmo. Aí daqui a pouco, eu que sentei lá para comprar um único livro, já enfiei 5 livros ali. Por quê? Porque ele vai, em paralelo, ele vai pegando aquela informação, dispara alguns processos enquanto você está ali navegando, tá certo? E vai ver, ó, quem comprou esse livro, tal, vai fazendo análises estatísticas, tá certo? Algumas utilizando a inteligência artificial e vai dando recomendações que se encaixam. Você vê claramente isso quando você entra numa Netflix da vida, né? Você vê se você pegar lá, minha esposa, né? Só vê novela coreana, aquelas coisas. Pô, eu ligo lá, tenho que mudar o perfil, porque no perfil dela só vem sugestões de novela e tal. É customizado, tá? Beleza? E essa customização está chegando ao ponto agora de você escolher o final. Que fim você quer dar para uma série? Tá? Então eles filmam lá 3, 4 finais de série e eles vão customizando. E você pode ter um final de uma série, aí 2, 3 capítulos finais, diferente, né? Então já está começando a ter esse tipo de customização, tá? A colaboração, tá? Então isso aqui, por exemplo, a Volkswagen para fazer uma Kombi, né? Essa moda, que nem fizeram o Fusquinha, né? Que depois eles renovaram, né? E tudo mais. A Kombi também. Mas, mano, não pode ser uma Kombi. Tem que ser uma Kombi século XXI, entendeu? Olhando para o meio ambiente, entendeu? Consumindo pouco, etc, etc. Então, usou essa ferramenta Autodesk para fazer colaboração, né? E tudo mais, e conseguiu, em 4 meses, fazer um projeto completo, de ponta a ponta, com uma série de coisas. Bom, e existe o dilema também, né? Tecnologia hoje está todo mundo falando de dilema, né? Poxa, a meninada não conversa mais, só quer saber de ficar ali, né? Né? E o dilema muito comum é o do robô. Tá? Isso aqui é um caso típico que nós tivemos, essa empresa deixou de produzir o robô, faliu, deixou de produzir. Só que esse robô é usado, né, principalmente na Ásia, como assistente social. E as pessoas criam uma afeição pelo robô. Tá certo? Então, criou-se uma crise, que ninguém pensou, um dia, enquanto tiver dinheiro, a gente vai mantendo, acabou. É que nem, olha, não vou mais produzir o Windows tal. Aqui eles foram anunciar, não vai ter mais o suporte. Foi uma crise, por causa da dependência dessa questão, né? Então, tem alguns temas da tecnologia, a dependência está começando a ficar tão grande que a ausência dela, né, provoca. No Japão é muito usado robô como em asilos, né, de idosos, tá certo? Tudo mais, né? Eles ficam lá, conversam, né? Aquela história, né? Programa, tá certo? Sabe aquele programa que você liga na quarta-feira à noite para assistir o programa e vem lá a sua esposa, vamos ter uma DR, aí você liga lá o yes, sim, não. Eles fazem isso, só que de uma forma inteligente, né? Ela vai falando na DR, você está ouvindo lá, vendo a jogada maravilhosa,
Já levei uns tapas disso, né? Então o robô faz isso, ele vai interpretando, muito mais inteligente do que esse truque, né? Machista, mas enfim, é isso, tá? Legal, pessoal. Então, e vem essa questão da responsabilidade. Esses robôs de entregas, né, estão surgindo, entregas automáticas, né, esse robozinho, por exemplo, né, fazendo entregas da Amazon. Vocês já viram até filmes, né, entregas também via... isso aqui, a UPS usou bastante esses drones para transportar sangue lá na África, entendeu? Fazer áreas remotas, etc. A gente tem aí casos, tá? Então, assim, a inovação também, né? Aqui, nós temos, aqui foi um trabalho nosso com a Anheuser-Busch, né? Para produzir determinado tipo de semente, né? Com seleção genética, aí usamos bancos de dados com inteligência artificial, etc, etc. Então, tem muito trabalho sendo feito. Outra coisa, outro projeto que fizemos com a Disney, muito interessante, o último Rei Leão, tá? Foi 2019, totalmente digital, sem estúdio. Totalmente digital, sem estúdio, tá? Barateia o custo e permite também você fazer, né, alguns truques mais interessantes, tá? Então, agora, quem já usou um óculos desse aqui? Já usaram? Né? Eu não sei se é porque minha miopia é horrorosa, eu sinto aqui, eu comecei a ficar meio tonto no negócio, né? Tá? Mas é uma tendência, tá? É uma tendência. Muito do metaverso vai vir utilizando, né, esses óculos aí, esses Google aí. Beleza, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta aí sobre tendências de tecnologia da informação, qualquer ponto, não tenham receio. Tá bom? Bom, aqui na empresa, Jair, nós temos o esquema ainda tradicional, né? Temos um servidor, dados armazenados aqui, e também temos o esquema já na nuvem, que são os nossos e-mails, né? Então, eles já não ficam aqui dentro. Essa opção de empresa tipo a nossa, assim, ter servidor próprio, com dados armazenados aqui dentro mesmo, você acha que é uma coisa que tende a morrer, ou como que vai ser? Essa é uma boa pergunta. A gente acredita que é uma tendência, realmente, a nuvem, tá? Tem vários fatores aí, isso como eu te falei, digamos que hoje o data center, ele ocupa aí uma função bem específica, tá? E dá, por exemplo, a confiabilidade. Você tem o que a gente chama tempo de recuperação em caso de desastre, né? Você pode aguentar aí um tempo, faltou luz, desastre que eu digo, faltou luz aqui o dia inteiro, tem um problema aí na transmissão, então, o dia inteiro não vai atrapalhar a sua produção, talvez 1, 2, 3 dias. Agora, imagine se você tivesse uma produção maior, né, ou mesmo você estivesse prestando um serviço, no caso, uma empresa pequena, que precisa muito, né, de um serviço de comércio eletrônico, é dinheiro na veia, você deixa de vender, porque não está funcionando o site, né? Então, para essas empresas é importante ter alta disponibilidade. Você montar um outro site backup, fazer alta disponibilidade 24/7, 99.999, né? Tem lá o 59, é caríssimo fazer isso. Na nuvem sai muito mais barato. Então, as empresas pequenas, elas têm muita vantagem de estar na nuvem. E tem a questão da escalabilidade. Vai crescendo, você vai... é o que a gente chama de elasticidade, né? Ali, você vai... Né? Então, imagina, por exemplo, comércio eletrônico. Por caso de você muito específico, eu acho que, talvez fazendo a continha, né, operacionalmente, manter o que você tem aí é mais vantajoso do ponto de vista econômico e também o nível de serviço você consegue também sustentar. Você não precisa de ter alta disponibilidade 24/7. Mas, continuando com o comércio eletrônico, outro problema do comércio eletrônico são os picos. Você sabe que a época de maior venda no Brasil, é véspera do Dia das Mães, certo? É maior do que o Natal. Todos os varejistas então, ficam ali possessos, né? O Natal, o Dia das Mães está chegando, tal.
E aquele pico depois vai diminuir. Acontece na nuvem que você paga pelo que você consome. É muito parecido com o conceito que acabou com o CD, né? O CD, o disco, etc, né? Antes você comprava um CD, putz, eu tenho que comprar um... Caramba, mas esse cara, ele fez uma música legal, mas o resto é uma porcaria. Mas você tem que comprar o CD, a unidade atômica de compra é o raio do CD. Hoje em dia, começou com iTunes, né? Você comprava, né, uma música só. Isso, né? A Apple começou com isso já pelo menos uns 15 anos atrás. Uma música. Isso foi uma revolução, tá? Agora a revolução você não precisa de um ativo fixo. Você vai pagar por aquele pico durante a véspera do Dia das Mães, no seu comércio eletrônico, e depois, né, você não precisa dimensionar pelo pico, como é o caso que grandes varejistas, né, via varejo, você tinha que fazer. Pô, se eu ganho dinheiro no Dia das Mães e véspera de Natal, eu tenho que dimensionar minhas máquinas para isso. Mesmo que em agosto as vendas sejam pífias, né? Entendeu? Então, é esse o ponto. Então, a vantagem da nuvem é essa elasticidade. Eu fiz esse paralelo, pra vocês entenderem, muito parecido com a evolução que houve no mercado de música. Agora, no próprio mercado aí de plataforma de hardware. Okay? Mais uma perguntinha. Aqui na sala temos várias pessoas que têm filhos pequenos, digamos assim, né? Na idade, estão começando a tentar arranjar uma profissão na vida. Com esse cenário de mudança radical que a gente está vendo ali, que conselho você daria para eles? Que tipo de educação esses filhos deveriam receber? Olha, eu acho assim, essa é uma boa pergunta, porque às vezes as pessoas falam, então ele tem que fazer ciência de computação, engenharia de computação. Não necessariamente, tá? Eu mesmo, devo reconhecer, me lembro na época que a gente estudava, o Fritz, para fazer os programas, aqueles algoritmos que os professores davam, era assim, né? Eu ali, tal, putz, até bom lá, putz, não vai ser a minha área. Mas tem várias... você nessa área de computação, ele exige vários talentos. Por exemplo, você transformar o que a gente chama requisito de negócio, necessidade de negócio, e falar para um programador, tem que ter alguém com capacidade de entender o que você quer. Eu quero fazer um comércio eletrônico, tal. Tá bom, como é que vai ser isso? Entender as regras. O computador é um agente burro, ele só vai fazer se for programado. Eu tenho que imaginar caminhos infelizes. E se o cara parar no meio da compra? E se ele desistir? E se ele fizer isso? O programador, geralmente ele é assim, né? É minha linguagem. O que é para fazer? Eu escrevo, eu sou bom em algoritmo. Mas ele não entende dessas situações, né? Então, é muito importante que as pessoas desenvolvam um raciocínio estruturado, tá? São talentos que a gente chama de soft skill, tá? Ter um conhecimento de programação, sim, é bom, né? Mas às vezes eu vejo pais, não, o filho tem que aprender programação, joga ali, empurra para aprender, e muitas vezes aí o garoto começa a criar uma ojeriza. Não gosto disso. Talvez não goste de programar. Eu programei na Accenture, mas foi muito pouco, entendeu? E eu apaixonei pelo que eu chamo de arquitetura da solução. Pensar como é que vai ser a solução, quais são os componentes, etc. A banco de dados, qual a tecnologia, como é que ele se integra, etc. Esse desenho é um tipo de skill. Tá? Então, eu falei do antropólogo, eu preciso de gente lá para entender quais são as necessidades de um usuário. O cara tem que ser um bom observador. Na realidade, quando a gente faz um aplicativo, a gente monta assim que nem um estúdio, sabe aqueles de quando a polícia vai interrogar, né? A gente fica lá e o cara fica observando as sutilezas. Epa, você viu que ele mexeu o olho para o canto? Ele está indeciso. E a gente quer que na hora que ele mexa no aplicativo seja uma coisa tão natural. Temos que melhorar. Anota ali. Isso é o cara. Então, assim, tem que ser pessoas que gostem de estruturar coisas, tá? Gostem desse raciocínio estruturante.
Então, eu acho que pode ser, então pode se formar em engenharia, pode se formar em administração, entendeu? É bom ter um entendimento de uma área de negócio, porque vai ajudar muito. Hoje em dia, o que falta muito é essa camada que extrai do negócio para saber, né? Qual o impacto. Por exemplo, qualquer necessidade aqui de sistema para controlar, eu preciso de analisar qual vai ser o impacto em vendas, o impacto no contábil, o impacto na gestão, no controle de estoque, sabe? A pessoa tem que ter essa visão sistêmica no sentido de como as coisas estão relacionadas, tá? Então, é um talento, estimulem a ter essa visão de abstração, pode ser via um computador, tá certo? Mas jogos que estimulem essa visão é importante e pegar uma formação sólida e depois explorar como trainee, entendeu? Nas empresas, o desenvolvimento de sistemas. Aí seja no lado da especificação, seja no lado da codificação, testes, enfim, é bastante amplo o segmento. Mas eu diria que o software hoje está dentro de tudo hoje está a software, né? Então é importante, você pega um automóvel, quantos processadores, quantos softwares tem, inimaginável há 20 anos atrás, o que tem hoje. Então, eu acho que é importante entender os conceitos e tudo, né? Na universidade dão os conceitos básicos, né? Agora, o progresso envolve isso. Ele tem que saber uma boa comunicação, escrever bem. Parece bobagem, mas às vezes eu pego lá dos analistas, isso aqui, ó, né? Não é uma instrução, você está dando uma instrução para a máquina. Não pode existir, às vezes tem que fazer isso. O que é às vezes para uma máquina? Não existe às vezes, porra. Não tem advérbio quando você vai instruir uma máquina. Então a sua sentença em português não pode ser assim. Então, sabe? Então, saber se expressar parece coisa... Mas alguém que faça aí os seus filhos, enfim, então, que estudem principalmente essa questão da expressão, da linguagem, vai ser muito importante. Independentemente de saber até programar A, B ou C. Tá? Nessa linha que você está falando, principalmente, você não vê que para futuro essa linha que hoje as crianças elas estão muito centradas, né, nos devices, né? Uhum. E essa questão de comunicação está se perdendo. Até nas escolas você vê as crianças no intervalo focadas no celular e não brincando, né? Você não vê que alguns conceitos da sociedade pode vir no futuro atrapalhar principalmente isso, busca de profissionais que consigam se comunicar, que hoje se comunica muito com a interatividade, né? Mas a comunicação entre pessoas é importante para treinar, para se comunicar com uma máquina, né? As instruções. Não, a figura de linguagem é extremamente importante, isso, né? Isso é extremamente importante. Não, colocou corretamente. Hoje em dia elas estão tão absortas ali nesse processo que escreve uma instrução, uma redação objetiva, assim, é difícil. A gente percebe, eu percebo como pai também, tá? Então, é importante, é o que a gente chama de pensamento crítico. Critical thinking é outro tema que, se vocês procurarem no Google, Wikipedia, vocês vão ver muito, entendeu? Como desenvolver o pensamento crítico, principalmente estruturado, tá? Isso é importante, porque eles vão... Esse instrumento aliena, né? Eles não sabem a inteligência embarcada que tem aí. É como dirigir um carro, né? Você vai dirigir um carro, não faz ideia do que é pistão, do que é nada, né? Ali, tá? Até que um dia você precisa de mexer, né? Não sei que você tenha dinheiro, levar no mecânico, tá? Então, a mesma coisa. Tem essa necessidade aí. Um outro ponto que eu vejo também é essa questão do imediatismo, né? O jovem hoje, por exemplo, antigamente você passava um desenho em tal horário, então você tem que esperar aquele horário. Hoje você vai no YouTube, ele não espera. Então ele isso também não tem o conceito de esperar. Esse não está trazendo essa ansiedade de querer subir muito rápido, se antecipar em algumas camadas. Como que você vê aí no mercado de trabalho? O mercado de trabalho, esse está sendo, por incrível que pareça, um mercado de trabalho excelente para psicólogo, né?
eu não sei, mas eu vejo hoje em dia, invariavelmente, uma ou outra criança já está no psicólogo. No meu tempo, não era assim, né? Psicólogo? Fica aí de castigo para você ver o que é. Então. Mas por quê? Porque eles têm eles começam a se deparar com algumas características do mundo e ver que a coisa tem que esperar. Não existe espera. Se o ônibus não vem, eu pego ali o celular, estou me comunicando, tá certo? Estou fazendo coisa. Não existe ausência disso, né? Existe a competição também nas redes sociais da imagem, tá certo? Pô, vou sair lá, tem que tirar uma foto do prato. Pelo amor de Deus, né? Para mostrar onde é que eu estou, tal, né? Estou sorrindo, tal. Aquela coisa isso tem provocado aí um filão para os psicólogos. Tem uma carreira hoje que tem muita gente para tratar de ansiedade, tá certo? Crise de personalidade, enfim. São psicólogos, principalmente nessa geração, que a gente chama de millennials, né? Essa turma que está nessa abundância, né? de coisa. Eu fico vendo, eu chego em casa, eu chamo de síndrome da Netflix, né? Você vai querer, quero assistir um filme. Você passa meia hora para escolher o filme. São tantas as opções, meia hora agora já está na hora de dormir, então não vi nada, só, né? Tempo que eram 3, 4 canais, e olha só, né? Isso se não sair do streaming, aí você tem a Amazon, aí você tem os canais abertos, você tem os canais pagos, quer dizer, é uma abundância que eles não estão acostumados a uma situação de carência, de frugalidade. Aí você fala, tem que parar, esquece tudo e estudar. Né? Se gera uma dificuldade, né, no nosso tempo, mas tinha uma hora que eu falei, cara, eu só tenho que estudar porque não tem. Tá passando o que agora? Sessão da tarde, eu não vou assistir aquele negócio. Então estuda. Hoje em dia a distração é grande, né? Então, síndrome de atenção também. Nossa, a gente vê os psicólogos aí, psiquiatras, entendeu? Meu filho tem problema de atenção. Por quê? Muita distração também. Bom ponto, são os malefícios. É isso que estava ali representando. Da mesma forma que a gente fala, que mundo maravilhoso da tecnologia, mas a gente ainda não está sabendo lidar direito com esse lado aí negativo. Tá? Na parte de saúde, eu desenvolvi alguns projetos de telemedicina. E um dos projetos tem algumas empresas que desenvolvem software, né, de predição, que identifica a doença. E quando começou a trabalhar com telemedicina, ele ia pôr um robô para atender o paciente. Aí eu falei, cara, você está brincando, isso não é medicina, né? Isso aí você está querendo... E isso é uma grande crítica, né, voltando para a telemedicina, vamos dizer assim, essa abertura da telemedicina, é justamente isso, você colocar alguns robôs que não tem a sensibilidade clínica ainda, que é pautado desde a Grécia Antiga até hoje, que é o estudo do paciente, analisar os conceitos clínicos. Você está coberto de razão. E aí tem o ponto também daquela questão do hype cycle. Telemedicina. Mas quer ver? Por outro lado, por exemplo, eu faço uso de medicação contínua, pressão alta. Tá? Mas aquele negócio para comprar tem que ter lá a receita médica. Aí, nesse caso, entrar lá na telemedicina, vem lá o robôzinho, porque não, tá bom, tá aqui e tal. Tá. Mas eu tenho algo que eu não estou me sentindo bem, realmente, no remoto, percebe? Então, o que é? É o hype, cycle, lá no pico da expectativa, agora vai ser tudo, vamos fazer uma operação remota, o sujeito lá na Índia, aqui operando, né, mexendo lá no robô, e até chegar no vale, vai no vale da desilusão e encontra o seu nicho, entendeu? Eu acho que tudo, isso aí é um ciclo que vocês vão ver em toda a tecnologia, tá? A questão mesmo dos robôs. Tem coisa que a gente não sabe. Tem um termo também chamado Uncanny Valley, tá? Esse é o vale do esquisito, que é o seguinte, quando começaram a produzir esses robôs, você vê que todo robô tem cara de robô mesmo. Ele é mecânico, parece aquele robozinho de mecânico. Porque teve gente que começou a fazer, não, mas eu vou fazer o robô parecer um humano. Fica uma coisa assustadora. Quando o ser humano reconhece que aquilo que está na frente dele é um robô travestido de ser humano,
você sente pavor, sente medo, é psicológico, tá? Então, e por isso que todo robô tem um jeitão mesmo de robô, não tem nada feição humana assim, porque se tiver feição humana, e você percebe a pessoa percebe que é um robô, né? Não chega a ser como nos filmes ainda de Blade Runner, tá certo? Que não dá para distinguir. E ali produz, por isso, opa, não vamos fazer. Outra coisa, nos anos 80 já existia a videoconferência, o telefone com vídeo, já existia. Mas eram grandes, tal, depois... Hoje em dia, mesmo ele encontrou um nicho, né? Mas, quando você liga via WhatsApp, o que você liga na maior parte das vezes? Voz. Principalmente se for profissional. Agora você vai falar com a mãe, vai falar não sei o que, opa, vamos falar aqui, tá super planta. Oi, mãe, tudo bem e tal. Eu já passei por cenas drásticas, daquela ali correndo, que não vai trabalhar em casa, não sei o que. Eu lá, né, no banheiro, tal, tô sentado, não sei o que, clico, mas... Botãozinho, essa é a falha. O vídeo tem que estar longe, pelo amor de Deus. Aí me aparece assim, opa, pá, né? Era só a voz. É falta de usabilidade. Eles têm que saber que pode se confundir ali, né? Um dedão de velho. Põe o botão longe, né? Mas o vídeo, a videocomunicação encontrou o quê? O seu ali vale, né? De nicho. Né? Mas pensava que seria que nem Jornada nas Estrelas. Vamos falar com fulano? Vídeo, tal. Não é assim. Né? Beleza? Pode falar. A questão de robô, não sei quem tem interesse, um caminho que eles estão estudando, principalmente para essa questão de fisionomia humana, é para tratar alguns perfis psicológicos, alguns perfis que estão à margem da sociedade, que não são admitidos, como pedofilia, alguns casos. Então, eles estão usando algumas técnicas de robô justamente para, vamos dizer assim, dar margem para a pessoa ter esse instinto dela escoando por esse caminho. Então, é encontrar o seu nicho, né? Mas não vai ser aquele Blade Runner que você está ali andando, está andando na rua normalmente, está um robô. Não, né? Tá? Opa! Adalberto Severiano? Eita, esse aí foi... Não, esse daí foi o ator do suco turbinado, digamos, de caju, né? Ele quer... Como é que faz ele expressar aí? E pior que ele vai fazer pergunta difícil, mas tudo bem, vamos lá. Opa! Vocês conseguem me ouvir aí? Tudo bem, estamos escutando bem. Tudo bem, Febê? Parabéns, Jair, pela apresentação. Muito legal, muito bacana ver sua apresentação, como sempre. Parabéns mesmo. Obrigado. Eu queria só fazer um comentário, Jair, aqui. Perguntaram aí sobre a telemedicina, né? E eu queria só fazer um comentário. O quanto que, às vezes, o preconceito, né, pode atrapalhar a evolução tecnológica. Porque, tá certo, eu concordo totalmente com você. Não dá para imaginar a telemedicina substituindo totalmente os médicos, mas pensa naquele cara que está lá em Matupá, está com um problema médico complicado, e o médico que está lá, às vezes nem tem médico, tem, sei lá, um enfermeiro, quanto que ele não poderia se beneficiar de uma telemedicina mais avançada, desde que, é claro, os médicos concordem que tem esse nicho a ser atendido, né? É isso aí. Não, é isso, sempre vai ter, acredito, né, que até os males que nós temos, os problemas que nós temos decorrentes da tecnologia vão ser resolvidos pela própria tecnologia, né, desde poluição, etc. Então esse é um caso típico que você falou de encontrar um nicho, né, faz todo sentido. Eu achei interessante, o exemplo que a gente estava discutindo, é que havia uma expectativa lá atrás de que tudo poderia ser tele, até mesmo diagnóstico mais complicado, estilo House, né? O Dr. House, né? Mais complicados. E não dá. Tem realmente diagnósticos que você precisa de um contato ali, observar todas as nuances da pessoa, né? Então a tecnologia sempre você, Dadá, assim como
o Fritz e eu, nós vivenciamos a chegada do homem à Lua, né? Eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro daquelas revistas Fatos e Fotos, Manchete, já não existem mais, né? Uma revista e tal. Nossa, o que havia? Nossa, daqui a 10 anos vamos ter colônias na Lua, tá certo? Tal. Não, o espaço é nosso caminho, não sei o quê. Então a tecnologia tem aquele excitement, né? Aquela empolgação grande da tecnologia, depois tem uma certa frustração e aí ela vai chegando ao nicho dela, né? Então telemedicina, sim, tem muita coisa. Mesmo as operações, algumas mais simples, podem ser feitas remotas e são feitas de forma remota, né? Mas legal, bem observado aí, Dada. Eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado de não ficar contra a tecnologia, mas, por outro lado, evitar o excesso de otimismo. Eu mesmo, todo mundo fala, no-brainer, né? Ou seja, tem que ir para a nuvem. Nuvem, não. Peraí. A casos e casos, faça as suas continhas. Eu conheço clientes que estão gastando aí em torno de 5 milhões, 10 milhões por mês de conta na nuvem, porque ele não fez uma continha antes. Por exemplo, se você tem uma carga muito grande, muito volumosa, por que você vai processar? Não, você já suporta Dia das Mães, já suporta... Então, por quê? Então, tem que ser feito com muito cuidado essa análise das tecnologias, né? E a questão que eu mostrei para vocês, o software ainda é um produto artesanal. Para ter aquela taxa de falhas, é artesanal, tá? O software. Então, embarcar em produzir software, né? Ainda bem que está funcionando aí o sistema, Fritz, mas você deve ter pegado lá uns probleminhas no começo, né? Então, você vê. Agora, imagina se você está mexendo isso em um sistema que está cuidando de alguns milhões de reais de correntistas, né? Tá? Então, assim, por isso tem que tomar o cuidado. Mas legal, bom ponto aí, Dada. Ok? Alguma outra pergunta? Então, Fritz, agradeço aí vocês, tá? E qualquer coisa, o Fritz tem aí o meu contato, né? Qualquer informação que vocês queiram, ou mesmo aí alguma informação para o filho de vocês, termos de carreira, etc., podem me procurar, tá bom? Bom, só finalizando então, muito obrigado, Jair. Foi certamente muito ilustrativa a sua palestra. Eu acho que vamos ter perguntas aí, quem sabe o pessoal entra em contato com você. Tá bom, obrigado. Obrigado, pessoal. Salve, salve. Obrigado, pessoal. Obrigado.